Enfim, estamos concluindo as nossas videoaulas. Sei que vocês já não me aguentam mais, eu não aguento mais olhar para mim mesmo. E vamos celebrar essa felicidade de termos concluído essa disciplina online. Bem, concluímos com um assunto, embora importantíssimo, um assunto que talvez deixe a gente um pouco para baixo, que são as ditaduras militares sul-americanas do final do século XX. Né? É importante a gente compreender as ditaduras sul-americanas como uma continuidade dessa Guerra Fria que nós vivenciamos quando analisamos a Revolução Cubana e desse papel importantíssimo do imperialismo americano no domínio das outras nações que compõem a América. Então, em determinado momento, os Estados Unidos vão de fato agir de forma muito forte nesse controle imperial daquilo que eles creem serem as sua área de domínio, sua área de controle. Dito isso, eu acho que, já que essa é a intenção, compreendermos isso, nós elegemos dentre a América Espanhola, já que não vamos tratar, foi esse nosso acordo, vamos tratarmos com a América Portuguesa, de pegarmos a ditadura chilena, né? Essa mais longa, mais dura, e talvez que esteve mais sob a influência da CIA e do governo americano. Então, basicamente, nossa análise vai envolver os outros países, vai envolver inclusive algumas intervenções que realizou o governo brasileiro, a ditadura militar brasileira no Chile, mas basicamente nossa análise vai residir na ditadura chilena. A música de fundo é Ayúdame Valentina, né? A Valentina é a primeira mulher a ir ao espaço, e por conta disso a Violeta Parras solicitava ajuda a Valentina para que ela lá de cima tentasse encontrar sua irmã que já tinha sido executada pelo governo Pinochet. Um ano depois de escrever Gracias a la Vida, um clássico sul-americano, um clássico chileno, um clássico na voz de tantas pessoas, mas um clássico na voz da Argentina. Eu coloco o nome da Argentina e a memória está indo embora, eu anseio de terminar. Bem, eu acho que precisa pensar, retomar aquilo que a gente estava discutindo sobre Cuba, né, e compreender que o final da Segunda Guerra há um processo de reconstrução da Europa. Né? Então, o foco dos investimentos, aquele foco dos investimentos americanos que supostamente deveriam vir para toda a América, vai ser destinado à reconstrução da Europa, principalmente a reconstrução da Europa naquela zona de conflito entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, né, a partir da Segunda Guerra, a Guerra Fria. Mercedes Sosa. Então, se eu não conseguisse falar Mercedes Sosa, eu não conseguiria me concentrar na videoaula. Ela surgiu. Então, a partir, né, desse modelo de reconstrução da Europa, você vai ter uma ampliação, vamos dizer assim, do desenvolvimento sul-americano para fora. Ou seja, uma ampliação significativa da economia primária exportadora. Aquilo que, né, no início do século XX, seria a tentativa dessas economias tardias, desse capitalismo tardio, substituir as suas importações, agora não, uma valorização significativa das exportações, inclusive para complementar essa relação econômica com a principal potência, a potência que surge de forma hegemônica após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. Então, uma produção agrícola, por exemplo, muito valorizada, e o Chile com essa característica de uma produção agrícola significativa, né?
Então, no Chile se produz grandes vinhos, grandes frutas de uma qualidade superior. Não é bem agrícola, mas a produção do pescado, né? Um grande litoral, uma grande indústria pesqueira, mas, claro, principalmente os metais, né? Principalmente o metal, que é o cobre, é o mais significativo dos produtos chilenos. Então, vejam que são todos produtos, né, que, embora exista um mercado interno para eles, são todos produtos que vão ser direcionados para a exportação. Então, uma economia muito dependente do mercado externo e muito dependente, portanto, desse alinhamento com os grandes mercados. No caso específico do Chile, com o grande mercado americano, que compra boa parte do seu cobre, boa parte do seu vinho, boa parte da sua produção frutífera, além da produção do pescado. Bem, associado a isso a crise do petróleo, o Chile não produz petróleo, e aí vai desestabilizar, não produz petróleo, não produz muito pouco petróleo, e aí vai desestabilizar as economias mundiais, de forma em geral, mas principalmente as economias que não produzem ou não são autossuficientes no petróleo, como no caso chileno. E aí aprofundando mais ainda essa estrutura de desenvolvimento do capitalismo tardio em alguns países, né? Então, como vimos, Guerra Fria, crise do petróleo, tudo isso vai desembocar um clima de muita instabilidade, né? Instabilidade política, instabilidade social e, claro, o exemplo para o mundo de que era possível você criar uma contrapartida ao modelo americano, ou seja, nem todos os países precisavam estar alinhados ao modelo americano. Cuba já estava demonstrando isso, né? E aí os governos de esquerda, de certa forma, vão criando o corpo e vão ganhando as eleições e vão assumindo algumas esferas de controle na América do Sul, né? Isso vai ferir muito esses interesses americanos, vai ferir muitos interesses da própria Guerra Fria, né? A crise dos mísseis já demonstra muito isso, e a política Monroe ela retoma de forma muito significativa. A partir daí, a América de fato tinha que ser para os americanos, eles não iam conseguir, não iam ceder nenhum espaço a mais para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para o bloco comunista. Né? Há um certo acordo tácito entre as duas grandes potências, que era a redução da interferência americana na Europa, se, como contrapartida, existisse a redução dos europeus na América. Então, assim, chega um momento que não tem a quem pedir arrego. Então, veja, essas economias são dependentes do mercado externo, elas precisam exportar, e a partir de um determinado momento elas também não conseguem grandes apoios externos para criar uma contrapartida ao modelo americano. Então, são economias que estão fragilizadas e necessitam dos Estados Unidos romper com os Estados Unidos, embora fosse uma possibilidade, né, tinha que vir através de uma revolução. Ou, no caso específico do Chile, veio com a eleição de um intelectual de esquerda, vinculado aos movimentos de esquerda, que é o Salvador Allende. Então Allende assume o governo do Peru, do Chile, é eleito presidente do Chile e é golpeado e morto em 1973 por um golpe militar. Chegam a bombardear a sede do governo chileno em Santiago do Chile. Quem orquestra o golpe é o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e dos Carabineiros. Carabineiros é uma espécie de polícia, não é bem uma polícia federal, mas é como se fosse a polícia federal chilena ou argentina, também tem os Carabineiros. Qualquer semelhança com outras realidades atuais não é mera coincidência, né? Teve o apoio
dos Estados Unidos da América, dessa vez apoio direto com unidades da CIA e com unidades da Marinha Americana. Né? Então, helicópteros americanos sobrevoavam a cidade de Santiago durante os primeiros dias do golpe. Então, assim, uma característica. Eu pedi para vocês assistirem o filme do Costa Grava chamado Missing, né, Desaparecido. Se puderem assistir, procurarem assistir, eu aconselho-os. Talvez seja a primeira vez que isso seja tão direto assim, a intervenção americana. Claro que a Operação Condor depois vai revelar que eles interferiram em todas as ditaduras militares, mas a intervenção direta, assim, com tanta presença de armas e de exército e da CIA, né, nos Estados Unidos, dá uma clara dimensão do que foi essa ditadura, do que eram os interesses americanos para a América, principalmente para a América do Sul. E aí você substitui um governo popular de esquerda, eleito, né, com essas forças alinhadas aos Estados Unidos. Além do apoio americano, teve também apoio das duas grandes potências, na época, as duas grandes potências sul-americanas, o Brasil e a Argentina. Né? Então isso demonstra uma certa articulação, né, feita pelo governo americano, e que serviria para destruir, desarticular e enfraquecer certos regimes próximos, segundo eles, regimes comunistas. Né? Então, talvez o que se veja hoje de forma muito mal feita é requentar uma marmitinha bem comida, né? Um resto de marmita daqueles que já durava 30 anos. Então quem de ver é só requentar de marmitaria. Não é marmita boa, não. Requentar de marmita velha. Mas voltando, vamos falar da atualidade, né? O próprio Emílio Garrastazu Médici, né? O temido Médici, se envolve no golpe que derrubou Allende. Né? Isso depois vai ser tudo muito revelado nas documentações e nos estudos. Então, quem tiver interesse em aprofundar isso, não só na Condor, mas eu acho que a Condor, de certa forma, quando surgiram os documentos da Condor, deu uma dimensão do que tinha acontecido na América Latina. E aí você vai ter ditaduras se apoiando em alguns países, além do Chile, né, talvez a mais significativa dessa, Venezuela, Bolívia, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai vão implantar regimes ditatoriais. Né? Eu não quero nem falar das atrocidades, são muitas. Né? Comecei a falar da irmã da Violeta Parras, mas eu acho que assim, estamos tão que eu vou evitar falar das atrocidades do regime Pinochet, mas foi talvez o mais violento, o mais genocida, embora tenha gente que queira superar, o mais genocida de todos os regimes ditatoriais e tudo, né, apoiado pelos Estados Unidos. Então eu vou evitar os assassinatos, a repressão, a violência, a censura, o medo, esses valores de família e não sei o que, que retornam com esses momentos, principalmente esses momentos, esses vêm todos eles associados, né? Parece com a meia-culpa católica de você matar e depois dizer que matou para defender Deus, a família, a propriedade, essas coisas. Então eu fugi um pouco disso e saí inclusive um pouco de um texto de história, né? Vocês vão ver que o texto é muito mais de relações exteriores,
do que necessariamente um texto de história. Então eu fiz isso intencionalmente, talvez para tecer essa teia latino-americana, né, que estavam todos vinculados por uma águia, e para também a gente ver, o Facebook parece um obituário, né, o jornal tudo parece um obituário. Né, vivemos num grande obituário, então vou evitar também que isso aqui se transforme num grande obituário. Bem, o Chile, no primeiro momento, vai cortar relações com Cuba e Coreia do Norte, claro, vai cortar relações com os inimigos dos Estados Unidos, né? Naquele momento, a guerra da Coreia e a crise dos mísseis com Cuba. E vai receber o apoio, o primeiro apoio que vai receber é do Médici. Né? A vergonha das nossas relações internacionais, o primeiro apoio ao governo ditatorial de Pinochet foi o governo ditatorial do Emílio Garrastazu, o Garrafa Azul, o Emílio Garrastazu Médici. Essa rápida adesão, rápida mesmo, foi coisa de horas, confirma a participação do Brasil no golpe. Parece aquela adesão que o Brasil fez aquele suposto presidente eleito daquele suposto país, o que disse que era presidente da Venezuela. Até hoje ele está gritando aí que é presidente da Venezuela, e o Brasil assumiu que ele era presidente da Venezuela. Garrastazu vai de forma muito rápida dar apoio ao governo Pinochet, e enviando ao Chile especialistas militares em tortura. Então o Brasil é treinado na arte de torturar pelos professores da CIA, mas já envia professores de tortura para torturar os presos políticos no Chile, ou seja, é o Brasil fazendo escola de tortura na América Latina. Vergonhas da nossa história recente. Mas não só isso, o Brasil vai enviar apoio diplomático, assistência humanitária, 20 toneladas de alimentos para remédio, muito parecido com o que ele queria fazer lá na fronteira com a Venezuela. O Maduro resistiu firme e forte, Maduro ainda estava verde. Linha de crédito emergencial para o Chile, cooperou na repressão, significa tortura e execução de chilenos, enviou material militar ao Chile e ofereceu apoio para melhorar a imagem internacional da ditadura Pinochet. A democracia argentina começa a ficar isolada nesse processo, porque você tem ditador no Brasil, o Médici, ditador no Paraguai, o Stroessner, ditador no Chile, o Pinochet, o Benzer na Bolívia e Bordaberry no Uruguai. Então, Lacini não tinha muito o que fazer e aceita o governo Pinochet. Né? Reconhece o governo Pinochet, mesmo porque é o grande vizinho, é o vizinho de maiores fronteiras, a Argentina. O México vai ser talvez o único país da América Latina, tirando, claro, Cuba, mas o México vai ser o grande país da América Latina nesse sentido. Vai oferecer asilo diplomático à família Allende. E pelas suas características de defender sempre as democracias, e aí, porque eu defendo o muro? O muro é para separar o México daqueles americanos, né, que estão do outro lado. Talvez seja uma coisa boa, né, dividir para que os americanos não consigam entrar no México, se o controle do muro não fosse do império, né, da potência. E vai implantar vai negar
não vai reconhecer durante todo o governo Pinochet o Chile. Né? O México é uma coisa fantástica. Mesmo quando tiveram um governo de direita, não reconheceram a ditadura chilena. Rompendo, inclusive, tirando as relações diplomáticas com aquele país, né? Rompendo totalmente relações diplomáticas com o Chile. E a ditadura militar do Chile durou 11 anos. Vai começar a se avolumar assassinatos, torturas, isso vai começar a ser revelado, né? Sentenças de morte muito claras, e não queria falar sobre isso, mas eu quero falar sobre como isso repercute no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa, principalmente no México, países com uma diplomacia mais séria, mais desenvolvida, eles vão reagir muito negativamente a essa presença de governos militares no destino das populações. E aí o Chile vai ter que fazer uma tentativa de ajustar essa diplomacia no mundo, porque também precisava desovar os seus produtos no mundo inteiro, né? Suas frutas, sua uva, seu vinho e seu cobre, principalmente seu cobre. Então o Chile, para dar uma de bonzinho, vai fazer uma falsa negociação com a Bolívia. A Bolívia, desde sempre, depois que o Chile roubou a sua saída para o mar, o sonho da Bolívia é ter uma saída para o mar. O Chile faz que está negociando uma saída para o mar, mas nunca concede a saída para o mar. Então, de certa forma, a Bolívia fica sempre dependente para exportar os seus produtos ou para vender os seus produtos externamente e passar pelo Chile e, portanto, pagar ao governo chileno pelo uso dos seus portos. Né? Isso se dá sem sucesso, claro, a negociação falhou, era uma falsa negociação, houve um novo desacordo entre os países, uma nova ruptura, a Bolívia rompe com o Chile. E até hoje são países bem amistosos. Os bolivianos odeiam os chilenos. Assim como a gente sempre acha que os argentinos odeiam os brasileiros por causa da Copa do Mundo, Maradona, Pelé, não sei o que. Isso é um grande problema, uma grande bobagem. Os argentinos odeiam os chilenos por conta do apoio que o Pinochet deu na guerra das Malvinas à Inglaterra. Né? O Brasil proibiu a Inglaterra de entrar nos seus portos. E olha, são 3 ditaduras: ditadura argentina, ditadura chilena e ditadura brasileira. O Brasil proíbe a Inglaterra de entrar nos seus portos e o Chile libera os portos para a Inglaterra. Imagine que se Brasil e Chile negassem, a Inglaterra ficaria muito distante das Falklands, das Malvinas. As Malvinas são argentinas. Né? Dito isso, o Chile começa também a criar, o governo Pinochet começa a criar uma certa, vamos dizer assim, antipatia mesmo internamente nas ditaduras vizinhas. Né? Então, você tem uma grande diferença de política econômica, né? Embora todas são conservadoras, mas o Brasil tinha uma política econômica desenvolvimentista, né? Dá até saudade. Se é para ter uma ditadura, que seja uma ditadura desenvolvimentista. Não é bom ter ditadura de jeito nenhum. Mas o Chile não, o Chile tinha uma ditadura nos moldes liberais, né? No laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, descorrer dos estados, uma linha duríssima. Até hoje no Chile é um soldado em cada esquina, né? Eu não sei, uma cidade que eu passei, um país que eu passei, basicamente só conheci Santiago do Chile, embora andei de carro pelo Chile. É um país que eu passei muito pouco tempo, me incomodou, eu projetei uma semana e passei 2 dias no Chile e voltei para a Argentina. É uma coisa muito rigorosa nos costumes, os controles, mas se dizia liberal na economia. E aí começa a ser incompatíveis com os interesses das outras ditaduras, né? Inclusive da ditadura brasileira.
né, enquanto o Brasil protegia seus mercados desenvolvendo uma industrialização, o Chile tentava derrubar essas barreiras e essas fronteiras com um discurso muito mais liberal. O Chile vai expulsar o embaixador da Suécia, e o embaixador da Suécia vai fazer uma grande denúncia na ONU sobre o governo Pinochet, né, dos assassinatos, vai apresentar alguns assassinatos, algumas torturas, algumas atrocidades do governo Pinochet, né, e vindo de um país, vamos dizer assim, isolado no Báltico, a maior economia do Báltico, uma das maiores economias da Europa, mas um país distante, por exemplo, da América. O Chile vai começar a fechar embaixadas, vai começar, embora liberal, era um liberal que tinha dificuldade em se relacionar com os outros países, criava crises com outros países muito parecidinhos, viu? Por isso que quando as pessoas falam que determinada pessoa parece com Hitler, eu digo que parece muito mais com Pinochet, tá aqui do lado. Não vamos citar, não faz bem citar. E vai, assim, não vai conseguir romper, nem a Itália vai conseguir romper com o Chile, nem o Chile vai conseguir romper com a Itália por conta da igreja. Né? A igreja no Chile é muito, muito forte, muito presente. Né? Quando eu estive lá, eu tomei, inclusive, que eles chamam de um trago produzido pela igreja. Então, eu posso dizer que bebi, não que eu beba, mas como é da igreja, deve ser santificado, né? As maiores produções de álcool no Chile é da igreja católica, assim como a Universidade Católica, o time de futebol, parte das indústrias, enfim, a Igreja Católica detém boa parte da economia chilena. Então, de certa forma, a relação entre a Itália, o Chile, o Vaticano, o Chile, é uma coisa que não dá para romper. Né? Então, a Itália talvez seja um dos únicos países da Europa que mantiveram a relação com a ditadura Pinochet. A França elegia Mitterrand, né, um socialista, e pela Europa inteira o regime passa a não ser bem visto, Pinochet passa a não ser uma pessoa aceita, e as pessoas começam a criar certos bloqueios ao Chile. Sem falar do bloco comunista, isso aí rompe de vez com o Chile. Né? Durante o golpe e assassinato do Allende, isso já é objeto primeiro, né? Não demora muito tempo para decidir, já rompem com o Chile totalmente. Eu peço que vocês o texto leiam, por exemplo, a declaração do Fidel Castro, claro. É uma bela declaração do Fidel Castro em memória do Allende, e demonstrando que rumos, né, a América Latina tomava. Moscou vai romper relações do bloco que ainda era comunista, que estava nesse processo de imigração. A China é o único que vai manter relações, porque vai se tornar cada vez mais aliado dos interesses americanos do que dos interesses da República Socialista Soviéticas. O Nixon vai participar do golpe, portanto vai apoiar o Pinochet, e está no meio da crise dos mísseis e da invasão da Baía dos Porcos. Então, assim, é herdeiro dessa relação. Quando Carter assume, de certa forma, vai criar uma certa cisão entre Washington e Santiago. Em 1970, os Estados Unidos meio que sai do Chile. É importante reiterar que o Pinochet vai fortalecer relações com os Estados Unidos, mesmo com essas declarações
no período Carter, né, vai fortalecer relações econômicas muito significativas, né? De certa forma, toda a economia chilena vai se voltar para os Estados Unidos, ou boa parte da economia chilena vai se voltar para os Estados Unidos, aumentando muito mais a independência dos Estados Unidos do que das outras potências econômicas latino-americanas. Eu destaco para vocês, quem quiser se reiterar, conhecer um pouco mais da Operação Condor, né? Os documentos surgiram há muito pouco tempo, e como esses governos autoritários, de certa forma, destruíram um sonho de modernidade, de uma inserção acelerada e moderna dessas nações no capitalismo, não estou nem dizendo no comunismo. Né, essa ideia do Brasil moderno do JK que se propagava, não era típico do JK, mas se propagava por toda a América e pelo México, do Ushuaia até o México, de que poderia se criar potências econômicas autônomas sem bater continência para a bandeira americana. Né? Perdemos o bonde da história também por conta desses golpes militares. Né? De certa forma, os Estados Unidos conseguiu manter Américas para os americanos. Nos encontramos logo mais.